Você sabia que Jesus, João Batista, todos os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, a igreja primitiva e muitos outros irmãos de hoje em dia estão vivendo em pecado? Rapaz, você não se escandalize com o que eu acabei de falar, mas para muitas pessoas essa é a realidade, ainda que eles não digam com estas palavras. E é sobre isso que eu vou conversar com você a partir de agora. Você já deve ter ouvido alguém ensinando que você não deve jamais passar por sofrimento. Afinal, você é filho de Deus. Então você não pode se encontrar em um momento de aflição. Você foi feito sempre para bons momentos, para surfar na onda maior. Você foi feito por Deus, chamado por Deus, para ser apresentado diante dos quatro ventos. Deus te chamou para a vitória, para você viver sempre o novo, lugares novos, para você conquistar, para você sentir o gostinho de mel da sua vitória, da sua bênção, não é? E se você estiver passando por algum problema, se você ficar desempregado, se você passar por alguma tribulação, é porque você está em pecado. Não é isso que muitos dizem? Muitos estão ensinando esse evangelho. Este evangelho que diz que se você passa por algum problema, alguma aflição, alguma enfermidade, enfim, qualquer coisa ruim, é porque você está pecando, é porque você não está dando dízimo para o Senhor, ou pode ser também porque você faltou 2 cultos e não está indo às reuniões do templo. Também pode ser porque você é um crente que não faz campanhas, você não faz votos, é por isso que você está sofrendo. É porque você não vai para o monte orar de joelho, é porque você não está pagando um preço. Então, todos estes ensinos trazidos por alguns dos que se dizem irmãos, na verdade são um falso evangelho. E como eu falei no começo, ainda que eles não digam com as palavras que eu usei, mas é isso que estão realmente ensinando. Porque se você olha os profetas do Antigo Testamento, e você tem, se não falha a memória do Evandro, a carta aos Hebreus deixando claro que estes profetas sofreram diversas aflições, foram cerrados ao meio, perseguidos, enfim, sofreram. Rapaz, pensa num sofrimento. Pensa num final triste aos olhos humanos que tiveram os profetas, alguns deles. Mas é claro, isso aos olhos humanos. Quando você chega em João Batista, como é que João Batista faleceu? Você sabe como João Batista morreu? E você sabe por que João Batista foi preso? Você sabe por que uma mulher pediu a cabeça de João Batista uma bandeja? Você sabe por quê? Porque ele pregava contra o pecado. É por isso. Mas aí você vem Jesus, você tem Jesus Cristo, ele, o Filho de Deus. Rapaz, e o sofrimento que ele enfrentou, nenhum de nós jamais conseguiria resistir. E aí Jesus passou por toda essa aflição, foi desprezado, rejeitado. E uma coisa é você desprezar o Evandro, uma coisa é você rejeitar o Evandro, uma coisa é você agredir o Evandro, entendeu? Porque, na verdade, nós somos um monte de nada, e é isso. Agora, outra coisa é você ter o Filho de Deus, ou o próprio Deus, o Verbo, descendo aqui e sendo tratado como, desculpe, mas como um criminoso. Trataram Jesus como um criminoso. Jesus teve o pior julgamento. As pessoas julgaram ele com injustiça, de modo totalmente errado. E aí você tem tudo o que ele passou. Apanhou, foi humilhado, bateram na face, cuspiram, fizeram todo tipo de violência contra Jesus, penduraram numa cruz, se fez maldito, e em nenhum momento ele amaldiçoou ninguém. Ele ainda diz, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Mas aí você tem os apóstolos também. Você tem os apóstolos também, que sofreram, foram perseguidos, não é? O apóstolo Paulo decapitado por ordem de Nero, conforme diz algumas informações. Você tem os demais apóstolos e só João é que escapou do martírio, mas não deixou de ser preso numa ilha. E aí você vem por toda a história da igreja, primeiro século, segundo século, e até os dias de hoje, sofrimento para a igreja, perseguição. Rapaz, como é que vocês podem seguir um Deus tão poderoso se vocês sofrem, se vocês passam necessidades? Exatamente. Você não vai encontrar nenhum texto, os apóstolos, Jesus ensinando que nós não deveríamos passar por aflição. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz assim, ó, quem quiser servir a Jesus piamente,
sofrerá perseguição. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, basta você ler a Bíblia, basta você analisar os textos e você vai entender que este evangelho triunfalista que estão pregando por aí, que você não pode sofrer, que você é bom demais para passar por dificuldade, isso na verdade é conversa fiada. O propósito da Escritura, um dos propósitos dos escritos, dos ensinos de Jesus, dos apóstolos, não é que a gente tenha uma ideia de que não iremos passar por aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o propósito, ou um dos pontos que a Escritura traz para nós, é nos ensinar a passar por aflições. E não fazer com que a gente pense que não iríamos enfrentá-las, mas sim como lidar com elas, como passar por um momento difícil, um momento de abandono, um momento de tristeza, um momento de traição, um momento de perseguição. Então a Escritura, ela nos ensina como enfrentar esses momentos. Mas algumas pessoas ensinam que porque você é crente, porque você crê em Deus, você não pode sofrer. Esse é um ensino falso. Quem ensina isso, sem perceber, está dizendo que Jesus, que João Batista, os apóstolos, os profetas, todos não eram homens que seguiam as ordens de Deus. Você entende? Interessante que muitos querem ser como João Batista. Uns até dizem assim, mas João Batista falou raça de víboras. Você quer ser como João Batista, mas você não quer ter a exaltação que João Batista teve. Você quer ser conhecido como o João Batista da atualidade, mas você não quer ser de fato como João Batista era, e você quer ter o fim que João Batista teve. Você quer ser como os apóstolos, poderosos, homens que faziam sinais e prodígios, mas você quer ter o fim dos apóstolos? Você quer ir para uma prisão como o apóstolo Paulo, passar seus últimos dias em uma prisão, acusado de ter cometido um crime que não cometeu, ser decapitado por ordem de um governador, por ordem de alguma autoridade? Você quer? Não quer, rapaz. Então é muito fácil ficar pregando por aí, enganando as pessoas. Você não vai sofrer. Isso é fazer uma geração de cristãos moles nesse sentido, que se assombram com tudo, que se desesperam com tudo, que não sabem parar, analisar, serem guiados pelos princípios que estão na Escritura e nem mesmo confiar que Deus está no controle. Na primeira dificuldade, pronto, Deus não me ama mais. Deus deixou de olhar para mim. Ou Deus não existe, ou Deus gosta de ver eu sofrendo. Essa série de indagações que são apenas fruto de um evangelho mal pregado, de um falso ensino que provém de falsos mestres que estão por aí apenas atraindo seguidores. Então, é isso aí. Cuidado com esse falso evangelho. A vida não é fácil. Tem luta, tem dor, tem sofrimento, tem perdas e demais, de tudo que é sentido, tudo que você pode imaginar tem perdas. Tem perda de emprego, saúde, entes queridos, tudo. A vida é sofrida, a vida não é fácil. Você sabia que às vezes, mesmo estando seguindo as ordens de Deus, nós passamos por momentos difíceis de dificuldades, justamente porque você está obedecendo o que Deus quer. Então, faz sim parte da igreja, do povo de Deus, passar por momentos de aflições. Mas isso não significa que Deus deixou de te amar. Você não pode medir o amor de Deus se você está bem ou se você está ruim. Você não pode fazer isso. Isso é um erro terrível que muitos cometem. A prova do amor de Deus, se é que é preciso, é você lembrar do fato de que Jesus desceu aqui, morreu por nós e ressuscitou. Então, você quer prova maior do amor de Deus? Ele deu prova do seu amor por nós. Então, o que você tem que lembrar é que, apesar do momento difícil que você enfrenta, Deus ele tem todo o poder e ele está no controle. Pode ser que realmente o motivo que você está enfrentando uma dificuldade seja por causa de sua teimosia, de sua desobediência, mas pode ser também que é porque você está no caminho certo. Então, também você tem que ter muito cuidado ao interpretar momentos difíceis como sendo Deus dizendo vá em frente ou Deus dizendo não vá. Nem sempre a dificuldade significa que você está no caminho certo, nem sempre significa que você está no caminho errado. Então, é preciso você discernir essas duas situações. Outra coisa muito importante é que os apóstolos enfrentaram momentos muito difíceis. O próprio Jesus suou sangue, tamanha a pressão que ele estava enfrentando. Nós temos relatos de aflições que o apóstolo Paulo enfrentou, açoitado, teve que ser descido dentro de um cesto para não ser morto. Foi apedrejado, deixaram ele porque pensaram que ele estava morto. E outras aflições. Inclusive uma até que ele diz que pensou que realmente seria o final. Então,
essas situações difíceis, elas, ainda que não sejam boas e agradáveis aos nossos olhos, para nós, mas elas fazem parte, sim, elas são imparciais. Não é porque você é crente que você passa por dificuldade, não é porque você não é crente que você passa por dificuldades. Então, faz parte da história do homem nesta terra passar por estes momentos. Contudo, você não pode esquecer que Deus está no controle e que Ele, de fato, Ele tem poder para intervir se Ele bem quiser. Todas as coisas, elas seguem o conselho de Deus, seguem os seus desígnios, seguem sua vontade. E é claro, elas são muito obscuras para nós não conseguimos entender. É muito fácil questionar. Difícil é dizer realmente, Senhor, faz a sua vontade na minha